Analisar comigo uma implantação de RH na prática? Fica comigo até o final desse vídeo, vamos lá! RH, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Carol Cabral Valente, especialista em RH e eu implanto RHs que funcionam em todo o Brasil. E aqui no YouTube, como também no meu Instagram, eu te ensino a implantar o RH que funciona, isso mesmo. Todos os dias eu compartilho com você conteúdo, te mostrando informações, dicas valiosas sobre a implantação dos subsistemas de RH. Como que você vai implantar esses subsistemas e principalmente fazer esse RH funcionar. Porque aqui eu não gosto de documento de gaveta não, eu gosto de documento que a gente pega, a gente usa, a gente faz acontecer. E na aula de hoje eu vou analisar com você uma implantação de RH real. Então, uma aluna minha do meu treinamento Manual da Implantação do RH, que também é minha mentoranda, ela compartilhou comigo algumas informações de uma empresa que ela começou a trabalhar como gestora de RH e que ela vai implantar o RH. Ela nunca fez uma implantação de RH antes, ela está fazendo o meu treinamento Manual da Implantação do RH e ela compartilhou as informações que ela coletou comigo e eu perguntei a ela se eu poderia fazer essa análise, esse vídeo de análise. E ela autorizou, desde que eu, obviamente, resguardasse as informações da empresa. Então, a gente vai analisar aqui juntas hoje uma implantação de RH real. Eu vou te mostrar, vou te dar dicas, eu vou comentar aqui algumas informações que ela levantou já no diagnóstico organizacional. Essa aula aqui vale ouro, porque o que eu vou comentar com você são informações de dados reais que a gente vai estar analisando, tá? E lembrando, eu vou estar só omitindo informações que possam ali reconhecer de alguma forma a empresa dela. Então, o nome da empresa dela, o nome dela, a cidade que a empresa está localizada, tá? Isso eu não vou falar. De resto, todas as informações que eu estou trazendo aqui são informações reais da implantação de RH que ela está executando para fazer o RH funcionar, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando, ó, para minha lateral. Por quê? Porque a minha tela tá aqui do meu lado, tá? Mas eu vou colocar também os slides com as informações dessa análise aqui na tela para você acompanhar o que eu estou lendo, tá? E RH, uma coisa muito importante, uma das primeiras coisas que a minha aluna que está fazendo essa implantação de RH identificou, tá? Foi através do diagnóstico. As coisas que essa minha aluna identificou foi através do diagnóstico organizacional. Então, para você ter uma ideia, no meu método de implantação de RH, o primeiro passo que a gente executa ao começar a implantar o RH é fazer um diagnóstico organizacional. E o que é um diagnóstico organizacional? É uma etapa da nossa implantação de RH, onde a gente analisa de forma muito crítica e muito técnica as informações, o cenário que a empresa está inserida. Então, a gente levanta informações sobre cultura da empresa, como liderança, clima organizacional, feedback dos gestores, feedback da diretoria. Então, eu sempre oriento todos os meus alunos a começarem a implantação de RH com o diagnóstico. Por quê? Primeiro, RH, para você alinhar de fato a sua expectativa como profissional com a expectativa da empresa. Então, por exemplo, existem muitos profissionais de RH que acabam se frustrando com a empresa, que acabam se frustrando com a área de RH como um todo, porque às vezes entram dentro da empresa com a expectativa de que vão entrar na empresa, de que vão fazer isso, de que vão fazer aquilo, sendo que às vezes a empresa ela não está no momento de fazer o que a gente sonha. Então, às vezes a gente entra na empresa doida, por exemplo, para fazer uma ação de endomarketing linda, maravilhosa, porque a gente viu isso no LinkedIn. Só que às vezes a empresa ela está precisando de regras, ela está precisando de políticas. E se a gente coloca a carroça na frente dos bois, a gente tem problema, tá? Por quê? Porque a gente acaba
confundindo a empresa sobre a efetividade do RH. Então, quando você faz um diagnóstico assertivo, você consegue olhar para entender o que a empresa precisa. O que a empresa precisa naquele momento da implantação, por onde eu vou começar a minha implantação, e quando você começa a sua implantação de RH pelos subsistemas corretos, é muito melhor. Por quê? Porque você consegue entregar um resultado plausível, palpável para a empresa. Então, quando você começa a sua implantação de RH, entendendo o que a empresa precisa e entregando aquilo que a empresa precisa, você vai estar resolvendo as dores daquela empresa e, consequentemente, você vai estar sendo vista como autoridade, como uma pessoa capacitada para conseguir crescer dentro do negócio e ser reconhecida. E às vezes a gente não consegue ser reconhecida no RH porque a gente fica tentando entregar coisas que a gente acha legal, que a gente aprendeu na faculdade, que a gente acha bonito, que a gente vê os outros fazendo, mas que nem sempre é o que a empresa precisa. Tá? Então, tentar entregar coisas só porque eu acho legal e não ser o que a empresa precisa vai dificultar muito o seu trabalho, vai dificultar muito a sua vida de RH. Por quê? Porque você não vai conseguir ser vista como uma pessoa necessária dentro da empresa, tá? E fazendo o diagnóstico organizacional, você vai conseguir entender exatamente o que aquela empresa precisa e o que você pode entregar. E quanto mais você se capacita nessa área de implantação de RH, muito melhor é para você. Mais repertório você vai ter na sua profissão como um todo, tanto para você fazer os subsistemas funcionarem, como também para você implantar. Por quê, gente? Porque quando a gente faz uma implantação de RH, a gente aprende a pegar todos os subsistemas que o RH tem, pegar aquilo ali do zero e começar ele dentro de uma empresa. E ter um RH dentro de uma empresa não é só ter o processo de recrutamento e seleção, não é só ter o departamento pessoal, não é só entregar bombom em data comemorativa. Ter um RH dentro da empresa é ter um RH que consegue somar ao negócio. É ter um RH que consegue desenvolver as pessoas, que consegue apoiar as lideranças, que consegue alinhar a cultura da empresa com a expectativa realmente que a diretoria, a alta gestão, a alta cúpula tem. Então, você saber implantar um RH e fazer o RH funcionar é muito valioso. E eu posso te garantir que no mercado hoje, poucas pessoas sabem fazer isso. E pior, existem aquelas pessoas que acham que sabem e não sabem. E entram na empresa achando, não, eu sei implantar um RH, vou tirar isso aqui de letra, vou fazer isso aqui acontecer. E aí acabam quebrando a cara. E eu te falo isso porque eu atendo muitas empresas em todo o Brasil e eu posso te dizer com segurança que eu pego muitas empresas em que profissionais de RH passaram por aquela empresa, passaram por aquele RH, dizendo que iam implantar o RH e não conseguiram, tá? Eu atendo empresas com esse cenário todos os meses no meu RH. Então, eu posso te garantir que tem muita gente no mercado que acha que sabe implantar o RH, mas não sabe. Porque implantar o RH é muitas vezes lidar com as mudanças da empresa, é lidar com com a resistência das pessoas, é lidar com dúvidas e questionamentos que a diretoria, que a alta gestão tem. E uma observação importante que eu já quero trazer aqui para você: não tenha medo de questionamentos, não tenha medo dos problemas que a empresa está enfrentando. Não tenha medo de ser questionada, de ser perguntada sobre coisas que você está fazendo. Muito pelo contrário. Entenda que dúvidas dentro da nossa área vão surgir. As pessoas no mercado, elas não têm dimensão do que um RH faz, do que um RH entrega. Então, sim, existem muitas pessoas que questionam, que perguntam o que a gente está fazendo. E o fato das pessoas perguntarem pra gente o que a gente está fazendo não... Até bati aqui no microfone e desliguei ele. E o fato das pessoas perguntarem o que a gente está fazendo não significa que as pessoas estão duvidando da gente, estão questionando o nosso potencial, a nossa capacidade. Às vezes a pessoa te pergunta algo, te questiona algo simplesmente porque ela está com dúvida. E eu costumo dizer que o momento que a gente recebe uma dúvida é um momento muito valioso para a gente mostrar o que a gente sabe fazer. Mostrar que a gente domina aquilo, que a gente sabe resolver problemas. Por quê, gente? Trabalhar no RH, assim como trabalhar com qualquer outra profissão, é resolver problemas.
Então tem gente que fala, eu não quero trabalhar no RH porque é muito problema. Sim, é verdade. Trabalhar com RH é lidar com problemas. Esse cenário que dizem que o RH só apaga incêndio, o RH tem que parar de apagar incêndio, não tem como, tá? Todos os dias vai acontecer, nem que seja uma chamazinha, uma faíscazinha pra gente apagar, pra gente resolver e tá tudo bem. Você tem que ter medo, não é do problema, você tem que ter medo de estar diante de uma dificuldade, de um desafio, de uma oportunidade e não ter preparo para assumir isso. Isso aí que é muito perigoso, tá? O problema não. O problema é quando ele aparece diante de você e você tá capacitada, você resolve ele, tá? Ele é cafezinho pequeno. Então, fique tranquila. Então, dentro da implantação de RH, primeiro passo que a gente executa é o diagnóstico organizacional. Ele vai servir para você entender, alinhar sua expectativa com a necessidade da empresa, o que você quer fazer e o que a empresa precisa que seja implantado, tá? Essa é a primeira coisa que a gente observa no diagnóstico. Segunda coisa que a gente observa no diagnóstico, o momento atual que a empresa está. Então, todas as vezes que a gente faz diagnóstico organizacional, a gente entende qual é o ramo da empresa, quantos funcionários a empresa tem, quantos cargos a empresa tem. Eu sempre oriento as minhas alunas a entenderem isso, quantos cargos a empresa tem. Não fica apegada só ao número de funcionários. Tem empresa que tem 50 funcionários, mas só tem 5 cargos dentro da empresa. E aí tem empresa que tem 15 funcionários e os 15 funcionários são com 15 cargos diferentes. Isso muda tudo quando a gente vai fazer um job description, né, a descrição de cargos, a tabela salarial, isso muda totalmente o nosso jogo. Então, dentro de um diagnóstico organizacional, a gente procura entender também, tá? Quantidade de funcionários, de cargos, cenário que a empresa está. Como assim, Carol? Cenário que a empresa está? Essa empresa, ela está passando por um crescimento, ela está em um momento de boom, de expansão, ou essa empresa, ela está passando por um momento de corte, ela está em crise financeira. Eu, Carol, já implantei RH em empresas que estavam passando por... Um momento, por favor. Eu encosto aqui, gente, no microfone, pá! Aí o microfone desliga, entendeu? Eu tenho que ficar de olho ali toda hora para ver se eu não encostei. Eu não sei quem teve a brilhante ideia de fazer o botão desse microfone aqui, bem aqui, ó. Desligou, tá vendo? Aí eu tenho que ficar atenta a isso, vida de RH, tá vendo? Esse microfone não me ajuda, eu vou comprar um microfone rosa e vou trazer pra cá. Mas enfim, então, voltando aqui, né, focando aqui, vamos focar, RH, no diagnóstico. Então, o diagnóstico a gente procura entender tudo isso. Eu já implantei RHs em empresas que estavam passando por corte de gastos e é um cenário totalmente diferente, tá? A gente precisa pensar cargos, pensar otimização de setores, é outro rolê. E ao mesmo tempo que a gente está passando por implantando o RH numa empresa que está em expansão, que está num boom, também vai ser outro rolê. Por quê? Porque a gente vai ter que pensar em crescimento, expansão, novos setores, tá? Então, tudo isso a gente avalia no diagnóstico organizacional. Colocando aqui agora o meu material na tela para você entender as informações da empresa que a minha aluna está implantando. Lembrando que a minha aluna é a primeira implantação de RH que ela está fazendo. Ela já trabalhava com RH antes, mas ela estava trabalhando com recrutamento e seleção. Ela entrou para a minha mentoria de implantação de RH e também para o meu treinamento manual da implantação do RH, onde eu ensino os profissionais de RH a implantarem todos os subsistemas de RH, tá? E aí ela conseguiu a tão sonhada vaga dela para implantar o RH numa empresa de uma cidade de onde ela mora. Mérito todo dela. E aí, gente, ela começou a fazer a implantação, ela está seguindo todo o passo a passo que eu ensino e ela já fez o diagnóstico organizacional e as informações que a gente vai avaliar aqui são desse diagnóstico organizacional. Então, primeira coisa que ela levantou da empresa foi o perfil da empresa. Então, para você entender, essa empresa que a minha aluna está trabalhando é uma empresa que está atualmente com 30 funcionários, só que é uma empresa que está passando por um processo de expansão. Então, muito provavelmente essa empresa vai aumentar o número de funcionários que ela tem, tá? É uma empresa que está atuando há 12 anos no mercado automotivo, então uma empresa de oficinas mecânicas. Então, muita gente me pergunta assim, Carol, qual área que um RH pode trabalhar, pode implantar o RH? Gente, eu estou implantando RH no agronegócio.
tá? A gente pode implantar o RH em qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer perfil, de qualquer segmento, tá? Então, não é uma limitação. Só a empresa desse segmento precisa de RH. Não. Você pode ser convidada para implantar o RH em empresa de qualquer negócio. O mais importante é você saber implantar o RH para você honrar o nome do nosso setor, da nossa área, da nossa profissão, tá? A nossa área de RH ela já sofre muitos preconceitos dos empresários, dos executivos no mercado. Então, quando entra uma pessoa numa empresa para fazer uma implantação de RH e essa pessoa não sabe fazer a implantação, ela entrega um trabalho amador para a empresa, isso queima, não é só o nome dela, isso queima toda a nossa profissão, toda a nossa área. E é por isso que eu me dedico tanto aqui a entregar conteúdo para você todos os dias, para que você se torne uma profissional que quando receber a oportunidade para implantar o RH, saiba resolver os problemas que vão surgir para você. Tá? Então, essa aluna está implantando o RH numa empresa do mercado automotivo, em empresa de oficinas mecânicas, tá? O que essa empresa oferece de serviço? Basicamente, estética automotiva de luxo. Então, é uma empresa que faz aqueles serviços de encerar o carro, né, dar brilho no carro. Eu não entendo muito bem, né, gente? Mas faz isso em carros de luxo. Então, carros tipo Porsche, Lamborghini, Ferrari, esses carros de alto padrão, tá? A empresa só atende carros de alto padrão. É uma empresa com uma gestão familiar, então os donos da empresa são casados, então é um marido e uma esposa, ambos ficam na direção. Pelo que eu pude entender, o marido foca mais na parte operacional e a esposa foca ali na parte administrativa. Só que é sempre importante você entender o estilo de gestão que você está trabalhando. A empresa é uma empresa familiar, é uma holding. Qual é o perfil da empresa que você está trabalhando? Qual é a visão que os sócios têm para o negócio, tá? Por quê, gente? A gestão, a alta diretoria, ela vai sempre passar para toda empresa o espírito que ela quer dentro da empresa, a cultura que a empresa vai ter, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está numa empresa que a gestão é familiar, a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque os sentimentos, eles acabam se misturando. Às vezes, conflitos que são familiares, que são de cunho pessoal, acabam entrando dentro do negócio e acabam interferindo todo o negócio, inclusive a área do RH. Então, eu já passei por empresas que a gestão era familiar, por exemplo, e eu ficava ali no meio do atrito dos donos, no atrito dos sócios. Tinha sócio que me mandava fazer A, tinha sócio que me mandava fazer B. E eu ficava no meio pensando, gente, a quem que eu respondo aqui? Tá? Então, essa confusão pode acontecer em empresas desse cenário, de cenário familiar, tá? É muito comum. Outra coisa que a gente também pode ter dentro de empresas com essa característica, com a gestão familiar, é aqueles empresários, aqueles diretores que falam assim, a gente sempre fez isso aqui na empresa. Isso aqui era feito na época do meu avô, na época do meu tio, na época do meu pai, eu não vou mudar isso agora. Então, às vezes, em empresa familiar, a gente também tem a resistência com a mudança. E não é algo pessoal. Às vezes, essa resistência ela é oriunda de um vínculo emocional. Então, por exemplo, a pessoa herdou a empresa do avô, do pai, do tio. O tio e o pai, sei lá de quem era, tinham o hábito de executar um processo de uma determinada forma. E a pessoa, às vezes, por carinho, por consideração, por apego emocional, quer manter a estrutura daquela forma quando a empresa é de gestão familiar. Às vezes isso acontece, tá? E não é, às vezes, uma resistência ao seu trabalho, ao seu RH, à sua área. Às vezes é realmente o vínculo emocional que a pessoa tem, que o empresário tem, e ele tem uma certa dificuldade em cortar esse vínculo e levar a empresa para um patamar mais profissional, para um patamar ali que é encarado como um negócio, que precisa ser tratado com processos, porque às vezes a forma como os antepassados faziam não funciona da melhor forma. Às vezes o mundo mudou, a tecnologia mudou, o cliente mudou e às vezes o dono da empresa que herdou esse negócio familiar não entende isso, tá? E fica com esse apego emocional de querer mudar algumas coisas dentro da empresa por consideração ao familiar anterior a ele dentro da gestão. E a gente que é no RH acaba ficando um pouco no meio disso, tá? Tentando convencer a pessoa, tentando mostrar ali pro diretor, pro dono que o mundo mudou, que tem formas melhores de fazer aquilo, mas ele acaba se
se colocando ainda numa posição resistente, tá? E aí a gente precisa ter paciência, obviamente, para ir trabalhando isso e muitos argumentos para ir mostrando, né, para a empresa de que, olha, vamos fazer desse jeito, as gerações mudaram, o tempo mudou, eu entendo. E sempre de forma muito respeitosa, tá, RH? Porque a empresa da gestão familiar, ela traz muito essa carga, tá? O que é familiar, o que é emocional, o que é vínculo pessoal, às vezes se mistura com o profissional dentro da empresa. É óbvio que isso não é uma regra, mas isso acontece muito no mercado, tá? E uma outra característica da empresa é que essa empresa ela teve um crescimento muito acelerado. Então, para você ter uma ideia, essa empresa ela investiu em algumas ações de marketing e ela teve um boom. Então, é uma empresa que está contratando muito, tá? Que está com muita demanda. Então, aqui, ó, essa minha aluna já levantou os dados. A quantidade de funcionários que a empresa tem, ela também mapeou, tá? A quantidade de cargos. É uma empresa que está há 12 anos no mercado. É uma empresa que é do segmento de estética automotiva. É uma empresa com gestão familiar e é uma empresa que está passando por um boom, por uma expansão acelerada. Informações importantíssimas que a gente coleta no ato do diagnóstico organizacional. Aqui a gente já consegue entender que a empresa, por ser familiar, pode haver conflitos, a empresa, por estar passando por um boom de crescimento, vai ter muito recrutamento, a gente pode passar por um choque cultural dentro dessa empresa, tá? Quando eu sei quantos cargos a empresa tem, não só a quantidade de funcionário, eu consigo mensurar o tempo que eu vou levar ali para fazer a descrição de cargos, tá? E quando eu entendo também o segmento da empresa, o perfil do cliente que a empresa tem, as características do negócio, eu também consigo me munir de informações, porque eu, Carol, sempre que vou implantar RH numa empresa, eu vejo o que os clientes estão falando da empresa. Então, os clientes estão reclamando, por exemplo, do atendimento, do prazo da entrega. O cliente, ele está falando o que daquela empresa? O serviço é bom, é ruim? O produto é bom, é ruim? Então, eu sempre olho para isso dentro da minha implantação, porque isso me dá argumentos, inclusive, para eu defender coisas que eu precise. Por exemplo, a empresa está tendo muitas reclamações do cliente por causa de atendimento. Eu vou propor para essa empresa um treinamento de atendimento, uma capacitação para o atendimento dessa empresa. E eu vou usar como argumento para defender a minha proposta as reclamações que o cliente está trazendo. Então, RH, é muito importante a gente entender que o RH, ele não vive no mundo paralelo. A gente não está numa caixinha à parte. A gente está dentro do negócio. Ser um RH estratégico, que as pessoas falam por aí, é você entender realmente o que a empresa precisa e entregar o que a empresa precisa. E um detalhe que eu sempre ensino às minhas alunas é que entregar o que a empresa precisa não é entregar o que está doendo na empresa naquele momento. Porque às vezes quando a gente vai fazer o diagnóstico organizacional, a empresa ela traz pra gente os problemas que ela está sentindo. Só que às vezes a razão, a causa daquele problema é muito mais profunda. Quanto mais preparo você tem, mais você consegue identificar isso, tá? Seguindo aqui, principais queixas que a diretoria trouxe para minha aluna. Então, essa minha aluna, quando entrou na empresa, ela seguiu o checklist lá do diagnóstico organizacional e a diretoria falou para ela algumas coisas que eu trouxe aqui para te mostrar. Primeiro, a empresa está com muita rotatividade de mão de obra. Segundo, a empresa está com problemas com a logística dos equipamentos e dos produtos. Isso aqui é um problema com suprimentos, tá? E a empresa está passando por problemas com os mecânicos, porque os mecânicos estão oferecendo o serviço por fora. Então, isso acontece também em oficina mecânica, eu vou explicar melhor, tá? Vamos comentar aqui cada um desses problemas. Rotatividade de mão de obra. Gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que mecânico é uma mão de obra especializada, tá? E também com características ainda, se a gente for olhar ali a pirâmide de hierarquia, é uma mão de obra operacional especializada. Então, a gente tem já como característica nesse tipo de mão de obra mais rotatividade. Então, isso significa que por ser operacional, a gente tem muita rotatividade, tá? Isso aí acontece com todas as áreas, salão de beleza, restaurante, todas as áreas que demandam profissionais que sejam profissionalizados, especializados em alguma entrega, e um nível ali mais técnico, tá? A gente acaba tendo mais rotatividade. E também, gente, mecânico é uma mão de obra em falta nos dias de hoje, tá? Então,
os mecânicos que têm formados no mercado acabam que, dependendo do tamanho da cidade, as oficinas elas vão competir mesmo por aquele profissional, tá? Então, rotatividade de mão de obra é algo bem característico em oficina mecânica, já para você saber. É sempre muito importante quando você vai entrar na empresa, né, vai implantar o RH naquela empresa, entender quais são as características do negócio, quais são as características da mão de obra. Então, é um negócio que contrata mão de obra mais sênior, é um negócio que contrata mão de obra com pessoas mais jovens, mais velhas, para você tentar entender ali a tendência comportamental que a mão de obra daquela empresa vai ter, tá? Isso vai te ajudar na questão de trabalhar a cultura, de fazer recrutamento, você vai ter essa visão. Segundo problema ali, problemas com logística de equipamentos e produtos. Pelo que eu conversei com a minha aluna, é uma empresa que está com muita demanda e eles estão tendo falta de produtos, eles estão perdendo peça na hora de manusear ali as peças do carro. Isso é um efeito colateral, tá? Então, lembra que eu falei no slide anterior que a empresa cresceu de forma muito acelerada? A empresa investiu em marketing e ela teve um boom de crescimento? Pois é, quando a empresa ela cresce dessa forma, sem um preparo, sem uma organização, a gente começa a ter alguns efeitos colaterais. Então, erros operacionais começam a acontecer, problemas na entrega começam a acontecer. Então, todo tipo ali de problema com a operação a gente começa a ter quando a empresa tem esse boom e não se organiza. E muitas vezes isso é culpa da própria empresa, tá? Por quê? Porque todo empresário acha que ele vai começar um negócio e ele vai ter que se preocupar primeiro com a contabilidade, com o marketing e com o financeiro. São as áreas que as empresas mais se preocupam. E às vezes a empresa não entende que ela precisa também investir em RH. Ela precisa oferecer uma capacitação para a mão de obra que ela tem, tá? E muitas empresas não veem assim. A maioria, 98% das empresas no Brasil, acham que pode deixar a área de recursos humanos para depois. Acham que podem estruturar uma boa área de recursos humanos, sei lá, quando precisar, quando der problema, que é geralmente quando o dono da empresa vai olhar para isso, tá? E qual que é o problema? Você tem uma empresa que era pequenininha, que estava acostumada com um padrão, com um timer, com uma quantidade de entrega. Do dia para a noite, você tem um boom no atendimento. Boom! Cresceu, aumentou, duplicou o número de clientes. O que essa empresa tem que fazer? Ela tem que correr para contratar gente. E na pressa, ela contrata a mão de obra sem avaliar corretamente aquele profissional, não treina aquele profissional, não apresenta a cultura da empresa para aquele profissional e não cria processos para a operação dela. Essa é a receita do caos, tá? Então, uma empresa sem processos para as áreas, ela vai ter muitos erros operacionais. Ela vai ter muitos erros, muitas reclamações de cliente. Então, esse problema aqui com o suprimento que a gente está vendo, isso é um efeito colateral da falta de processo, tá? Então, uma empresa que cresceu muita quantidade de cliente, cresceu muita quantidade de funcionário e está tendo problema ali com suprimentos, com logística. A gente vai ver como resolver isso. Terceiro problema, mecânicos que oferecem serviço por fora ao cliente. Isso também é característico, isso também pode acontecer dentro de oficinas mecânicas, tá? Então, é aquele profissional que acaba chamando o cliente num canto e falando: ah, fulano, ó, eu faço isso aqui pra você, leva lá na minha oficina. Porque muitos profissionais, não são todos, tá, gente? Existem pessoas muito éticas. Mas isso pode acontecer em todas as áreas. O que tá faltando pra isso aqui? Uma política, tá? Uma política. Então, tem uma política que preserve a empresa o direito de preservar os dados dos clientes, tá? Tudo isso. E aí, a empresa também fez solicitações para essa profissional de RH. E quais foram as solicitações que a empresa fez? Primeiro, a empresa pediu para essa minha aluna criar a cultura organizacional. Perceba que criação, aí no slide eu botei vermelho, porque eu quero comentar sobre isso. Pediu para criar o plano de cargos e salários e pediu para implantar benefícios, tá? Primeiro item aí, eu coloquei criação em vermelho, por quê? Porque não é o RH que cria a cultura organizacional. A gente está falando de uma empresa com 30 funcionários.
com 12 anos de mercado. É uma empresa, gente, que já tem uma cultura criada, que já está vivendo essa cultura na realidade dela, tá? O que o RH vai fazer aqui, através da implantação de RH, é moldar essa cultura, tá? É trabalhar, é ajustar essa cultura. Isso vai levar tempo e isso vai precisar de apoio dessa diretoria, tá? Não é mágica. Pega o RH, bota o RH aqui, o RH vai fazer acontecer. Não, o RH até consegue fazer acontecer. Precisando de tempo, você vai levar aí, com 30 funcionários, mais ou menos 2 anos para mudar essa cultura, tá? E você vai precisar de apoio, porque não adianta nada você que é do RH entrar para fazer uma implantação e a diretoria vir falar com você e trocar tudo que você está falando, mudar tudo que você está fazendo, tá? Você não vai conseguir colocar essa mudança na cabeça das pessoas, tá? Então, sempre muito importante você mostrar para o seu diretor que ele precisa te apoiar, que ele precisa estar com você, que ele precisa sustentar as mudanças que vocês vão fazer. Se a diretoria é muito permissiva, você vai ter dificuldade nisso, tá? Carol, como conseguir isso? Gente, dentro, né, eu sempre ensino as minhas alunas no manual da implantação a elas criarem o projeto de implantação de RH delas e apresentarem, tá? Porque isso é uma etapa extremamente importante. Não é uma etapa essencial, até porque a gente vai ter aí empresas que já têm consciência da necessidade da implantação, mas é uma etapa muito importante. E você perceba que outras 2 coisas que a empresa pediu foi a criação de cargos e salários e implantação de benefícios. E eu até questionei a minha aluna, falei, fulana, vem cá, é só isso mesmo que a empresa pediu? E ela falou, sim, foi só isso. Muito importante, RH. A empresa, às vezes, ela sabe onde está doendo, mas ela não sabe por que está doendo. É um exemplo que eu gosto muito de dar, que é quando você come alguma coisa que faz mal para você. Então, por exemplo, você come uma coisa no jantar, não te caiu bem, você acorda com muita dor de cabeça. Você acorda ali passando mal, botando os bofes para fora. E muita dor de cabeça. Eu te pergunto, por que a sua cabeça está doendo? Um efeito colateral de uma má digestão. Seu problema é na cabeça? Não, mas a sua cabeça está doendo. A mesma coisa com a empresa. Às vezes, o que dói na empresa é a cabeça, mas o problema não é a cabeça, não é dor de cabeça. O problema é uma má digestão. Às vezes, o dono da empresa, ele consegue te dizer o que está doendo, mas ele não consegue te dizer por que está doendo. E aí entra a sua expertise. E aí entra o seu conhecimento em implantação em subsistemas de RH para conseguir mostrar para a empresa o porquê que aquilo está doendo. Qual é a causa, qual é o efeito colateral de qual problema que aquilo está sendo gerado, tá? A partir de qual problema aquilo está sendo gerado. Então, essa empresa aqui, por exemplo, ela acha que fazendo plano de cargos e salários, implantando benefícios, ela vai resolver o problema. Não vai. Como especialista em RH, eu posso te dizer isso, que não vai. O que eu, Carol, implantaria aqui, inicialmente, nessa empresa com esse cenário? Primeiro, regras e políticas, tá? Fiz meu diagnóstico organizacional. Eu vi que a empresa, ela tá tendo problema de mecânico, né, funcionário, prestando o mesmo serviço, enfim, problemas talvez até de confidencialidade ali com os dados do cliente. Eu criaria imediatamente regras e políticas para essa empresa, tá? Para resguardar essa empresa. Eu também criaria, paralelo a isso, um sistema de recompensa e punição. Por quê? Ele é importante para eu conseguir manter as minhas regras e políticas confiáveis e também é importante para eu moldar a cultura organizacional, tá? Depois, eu criaria um processo de logística junto com a área, então junto com o gestor da área de logística, eu criaria um processo. Lembra que um dos problemas que a empresa está tendo é problema de suprimento, é a perda de materiais, de peças, de produtos, enfim, afins. Então, a gente precisa resolver esse problema rápido, tá? Não é um problema que dá para deixar acontecer, porque essa empresa ela vai ter muitas reclamações e ela vai perder muitos clientes. Perceba que isso é um RH estratégico. Você está ajudando a empresa a maximizar o lucro dela? Você está ajudando a empresa a não ter prejuízo com o seu trabalho de implantação? Isso é um RH estratégico. Então, essa empresa está tendo problemas de perda de peça, ela está tendo problemas de falta de produto. Isso está impactando a operação dela. Eu vou procurar a área, eu vou procurar o gestor da área, eu vou criar um processo para essa logística. Onde que eu vou armazenar a peça? Quando que eu vou solicitar a compra de materiais, tá?
não é você, RH, que cria. É muito importante isso. Você vai criar isso junto com o gestor da área, tá? Outra coisa que eu implantaria, benefícios agressivos. A empresa já disse que está disposta a investir em benefícios. Eu implantaria muitos benefícios, o máximo que eu pudesse. Por quê? Eu estou com problema de rotatividade. Eu preciso ter uma remuneração atrativa para eu conseguir atrair e reter o meu profissional especializado, que é o mecânico. Senão, eu vou ter falta de mão de obra, tá? Como eu já falei aqui, é característico, falta essa mão de obra no mercado. Então, eu ofereceria benefícios agressivos para evitar essa rotatividade. E eu também estruturaria logo de início o meu recrutamento e seleção, porque a empresa está passando por um momento de expansão. Então, é uma empresa que vai precisar contratar com frequência e também organizaria o meu onboarding já de início. Então, isso aqui seria o meu plano inicial da implantação de RH dessa empresa. Eu conseguiria resolver aí os problemas de regra, de política, de cultura e também ajudar no problema de processo que a empresa está tendo, processual, e na retenção de mão de obra. RH, eu preciso saber agora, você gostou desse conteúdo? Você gostou desse formato de conteúdo como análise? Deixa aqui nos comentários, eu preciso saber se você gostou desse vídeo para eu trazer mais vídeos como esses. Eu tenho muitos cases de RH, muitos cases de implantação que a gente pode analisar juntas e eu posso te explicar, te dar estratégias para você fazer o seu RH funcionar na prática. Então, me conta aí nos comentários se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, pelo amor de Deus. Me siga também lá no Instagram, @carolcabralvalente, para você não perder nada. Semana que vem, terça-feira, tem outro vídeo aqui no canal e eu espero você. Até lá. Tchau, RH!